A gente percebe a estabilização dos grandes, até pós-pandemia, depois dessa crise que a gente passou aí, né? A gente não sabe qual é o futuro, alguns especialistas aí esperam uma nova crise econômica, mas acho que se a gente for pensar nisso, a gente nunca sai do lugar. Os grandes, eles parece que eles se tornaram mais fortes, né, depois de tudo isso que aconteceu, e existem alguns rumores, já ouvi falar algumas pessoas, de que esses pequenos mercados, esses mercadinhos de bairro, mercado de proximidade que a gente chama, eles tendem a parar de existir por conta desses grandes, né? Inclusive quando abre um atacadão, essas redes sair, em alguns lugares aí, acaba que gera todo aquele burburicho ali na cidade que está abrindo, que os pequenos têm medo. Sim. Qual que é a sua visão como especialista? Você acha que essas grandes redes, esses grandes supermercados, eles conseguem atingir de forma significativa essas empresas ou não? Ele pode até, quando inaugura, ter um impacto grande, mas eu falo que o supermercado de proximidade ele só deixa de existir, no caso da região dele, por causa dele mesmo. Falta de gestão. Então, assim, não é porque um grande que tem um modelo de gestão, uma grande rede, que não tem os seus gargalos, não tem os seus gaps que você pode trabalhar em cima, né? Então, eu acho que independente da evolução do varejo do supermercado no Brasil, o supermercado de vizinhança ele nunca vai deixar de existir. Então, esse que é o vizinhança, ele pode tornar um médio, pode tornar um grande, vai nascer um outro pequenininho. Sempre vai. Então, esse formato no Brasil, eu acredito que dificilmente vai deixar de existir. Há a possibilidade do grande vir trabalhar nesse formato? Sempre há, mas eu acho que o próprio Carrefour já tentou, Pão de Açúcar, outras redes grandes e regionais não se dão conta, porque são formatos diferentes e às vezes para ele a entrega do resultado é muito menor de forma relativa se ele tem um grande lá. Então, eu acho que hoje o vizinhança esqueceu dessa nomenclatura, vizinhança, porque a gente vai às vezes no supermercado de bairro e a gente não encontra um horário flexível para a gente atender. Por exemplo, a gente sabe hoje que às vezes o supermercado de uma cidade do interior, quando às 7h30, 8 horas da noite já fechou. Não fica mais até às 21, porque às vezes o cara trabalha o dia todo fora e o horário que ele vai chegar no supermercado. Às vezes quando ele chega lá às 19h30, o cara do açougue já tirou todo o balcão, desmontou todo o balcão. Chega lá no fatiado e não tem produto. Então o que adianta ser um supermercado de vizinhança se não atende a necessidade da vizinhança? Que ele tem que sair de lá e ir para o grande centro. Então ele perde para ele mesmo. E tudo isso é por falta de gestão de indicador, de conhecer o perfil do CRM do seu cliente. Uma das nossas soluções, inclusive, a gente tem um relatório que é um mapa de temperatura, onde você consegue identificar qual é o dia e o horário que você possui mais movimento, né? Então você acaba traçando ali o perfil dos seus consumidores, né? Da sua vizinhança, né? Sim. E aí você pode investir em estratégia, né? Hoje, se eu fosse falar aqui, existem muitos indicativos e muitas ferramentas que conseguem trazer resultados eficazes, principalmente em gestão de promoção, se trabalhar com promoção programada. Eu tenho um grande problema de venda de produtos matinais, né? E aí você cria uma promoção só durante a parte da manhã. São inúmeras estratégias que, para falar se funciona ou não funciona, a gente tem que testar e analisar o resultado. Mas pós a pandemia, com a situação do supermercado ser essencial e não fechar, trouxe uma onda, né, como se diz, de migração de empreendedores de outro segmento para supermercado, empresários. E na cabeça deles é comprar, botar lá para vender. Aqui em Goiás tem o vulgo Natora, né? Então compra na Tora, expõe na Tora, vende na Tora e paga na Tora, né? E aí quando vai ver, não tem Tora nenhuma sobrando lá, porque a conta não fechou. Então, assim, infelizmente, hoje o supermercado ele tem que ter um modelo de gestão, dá trabalho, não é só comprar e vender. Existe um caminho muito tênue entre comprar e vender. E às vezes o supermercadista ele não quer pagar esse preço. Ele olha uma rede, vê um supermercadista lá que está comprando o gadinho dele, só aumentando, ele fala, pô, ele tem aquela lojinha feia, juteada, né? Mas às vezes ele vai lá e é onde que está bem controladinho e é o suficiente para ele, né? Então o supermercado, infelizmente, tem que fazer esse tipo de gestão. Enquanto existiam aqueles donos de supermercado que, se você chegar neles e falar assim, quando você pagou aqui nesse energético? Eu paguei R$5. Como é que você vende ele? Eu ponho mais 30% e foi.
Aí fica difícil, né, cara? É o que eu falei, não vai mais 2 anos. O supermercadista que não quiser, não ter tempo para isso, não vou falar profissionalizar, mas entender que o supermercado precisa de uma gestão, deixe de tirar um pouquinho da empresa, divida esse valor, pague um gestor para cuidar da sua empresa, que senão não vai conseguir sobreviver. O supermercadista, ele vai ter, não é questão de entender, ele precisa entender, saber como funciona o processo de contratação para saber se o RH dele está contratando, certo? Compras, se ele está comprando de forma correta. O contador, a hora que mandar lá para eles as guias, ele precisa saber fazer uma leitura dessa guia, do que compõe aquela guia de semestre. Hoje se tornou necessário, né, Rodrigo? É obrigatório, não vou falar a palavra certa, é obrigatório. E hoje o cara não sabe o quanto que ele está pagando de imposto e ele só sabe lá o valor. Quanto você pagou? 50. Tá, mas quanto que representa isso? Não sei, ele não sabe nem fazer a conta. Infelizmente é feio falar, é chato, mas às vezes ele não sabe nem fazer a conta, quanto que representa esse faturamento. Hoje a gente viu um caso, né, nós visitando clientes juntos, assim, eu achei muito bacana, até para o pessoal entender, eu vou contar um pouquinho da história. A gente foi visitar um cliente em que o cara está com problema de gestão, né? Sim. E, consequentemente, também tinha uma questão contábil envolvida ali. E qual foi a primeira coisa que o contador perguntou, né? Quem é a pessoa que deve, que cadastra? Aí o cara, acho que ele foi todo empolgado no cadastro, né? Aí ele falou, qual que é a tributação do feijão? O cara quis morrer, quis que aquele momento ele acha que ele quis sumir. Acho que ele arrependeu amargamente de falar que era ele. Né? Aí, não sei, fala, mas pô, você mexe com cadastro, não sabe? O problema não é nem saber, o problema é nem ter uma colinha, você não precisa decorar, mas peraí, eu não sei, mas peraí, vou puxar aqui, eu nem saber. Tem um site aqui que eu bato o código de barras e vejo. Eu não soube fazer a resposta, mas isso aí é do cara do cadastro, né? Então a gente vê hoje, a gente é prestador de serviço, a gente sabe disso, a gente tem problema com a equipe, como todo mundo também tem. Mas eu acho que hoje o empresário, quando ele não cobra os prestadores de serviço de entregar aquilo que é proposto, ele está sendo omisso com a empresa dele. Então ele, como empresário, como responsável pela saúde da empresa dele, está sendo omisso. Ele não precisa entender de imposto, ele precisa saber que ele precisa cobrar, que ele pode dar informação. Se o software lá não tá fechando os números, não está tendo, o PDV está parando, e ele não cobra, não vou falar obriga, mas não fica em cima para resolver o problema, ele está sendo omisso com a empresa dele. A responsabilidade dele é a saúde da empresa. Então a contabilidade hoje, que eu vejo, principalmente em Goiás, tem muitos parceiros contadores aí, então eles sabem que a gente é chato nesse sentido, e eu falo que hoje o papel da contabilidade não é só emitir guia, se tornou uma consultoria hoje. Infelizmente, se ele quiser manter o cliente na carteira dele, ele tem que fazer algo a mais.